Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marcondes, mais um Livremente Podcast comigo, Marcondes, Lucas Coutinho. Tudo bem, pessoal? Mais um programa aqui conosco. Graças a Deus. E hoje nosso convidado é bem especial. Não foi fácil tê-lo conosco. Foram muitas tentativas, mas a gente persistiu aí porque vale a pena, não é mesmo? Com certeza. Afrânio, muito prazer. Tudo bom? Tudo bem, Lucas? Boa noite. Lucas, Marcondes e todo o pessoal que está nos acompanhando. Tá tudo bem comigo? Que ótimo. Hoje consegui chegar. É. Cheguei até um tempinho antes. Também estou acompanhado aqui de dois companheiros que trabalham comigo, o Iago e o Antônio. E estou à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite e pela insistência também. Isso, com certeza. Antes de começar assuntos aí mais políticos e tal, eu sei que o senhor não queria muito, mas gostaria mesmo de saber um pouquinho mais do senhor, da sua vida. Você é um cidadão manezinho mesmo, é da ilha, né? Foi criado... Em que região da ilha que você nasceu e foi criado? Bem, essa pergunta sempre me deixa um pouco em dúvida de falar, porque é o seguinte, quando eu pergunto de onde tu nascesse, eu digo, eu nasci na maternidade. Olha. Tem gente que nasce em casa. Né? Então, eu nasci na maternidade, em Carmela Dutra, e na ilha, mas a minha família já morava no continente. Então, a minha mãe e meu pai moravam na rua Aracivas Calado e mais tarde se mudaram para a rua José de Abreu, que é uma rua muito próxima ali, paralela, nos altos do Estreito, mais próximo do bairro de Fátima, né? Bem pertinho do Hospital Florianópolis. Dali que eu me criei, eu nasci em 1960, e eu vi aquela região ali também se urbanizar muito, né, rapidamente. Mas naquela oportunidade que eu vivi, ali eu ainda peguei um bairro onde as ruas não eram calçadas, os postes eram de madeira. Né, e muitos terrenos baldios, muito verde ainda. Muito espaço, né? Muito espaço, muito verde. E eu tive muito, assim, a oportunidade de brincar de pé descalço, né? Na rua e tudo. É muito diferente do hoje, né? Comparativamente. Então, eu nasci em Florianópolis. Tem até um caso que eu poderia aproveitar aí a pergunta do Lucas, porque eu fui candidato em 1996 a prefeito. Até escrevi um livretozinho sobre aquela eleição. 96 eu tinha 2 anos de idade. Olha só. E acontece o seguinte. Em 1996, eu era vice-prefeito eleito com o Grando. Nós fomos eleitos em 1992. O nosso governo da administração popular foi 93, 94, 95 e 96. 96 teve eleição. Na época, não tinha reeleição. Ainda. Não tinha reeleição. Eu era o vice-prefeito, então, vamos dizer, eu fui incumbido aí por toda a galera e tal para representar a nossa coligação de Frente Popular e também defender o nosso governo. A campanha foi muito legal, nossa campanha, muito alegre, muito criativa e bastante enraizada, com muita militância. Foi muito legal, foi muito gostosa aquela campanha. Mas sempre tem o seu lado negativo. Dentre eles, a candidatura oposta, que era a candidatura da Ângela Min, impingiu durante a campanha de que eu era gaúcho.
Por isso que a tua pergunta é importante para esclarecer. Gaúcho, ela colocou essa... Não, essa todo questão. mundo, rádio, televisão, onde eu ia. Como Falei, se, é como verdade. se fosse um problema também, né? Sim, Não é Wikipédia na exatamente isso, Marcondes, exatamente isso. Eu dizia quando, mas não eu vou votar em ti, não. Eu falei, tu é gaúcho. Eu dizia, não, cara, eu não sou gaúcho, eu nasci em Florianópolis. Se tu quiser, eu mostro a minha carteira de identidade. E é o seguinte, e se eu fosse gaúcho, qual é o problema? Né? Até nesse livreto que eu escrevo, eu reproduzi um artigo que foi publicado no jornal O Estado da época, que era um jornal local, hoje em dia, infelizmente, não temos mais, um artigo do eminente jornalista, escritor, Salim Miguel. Ele escreveu sobre xenofobia na campanha do Afrânio. Um baita de um artigo. Eu reproduzi esse artigo nesse meu livreto. Isso na época ele escreveu. Escreveu na época. Ele fala do dia da eleição, quando ele foi jantar na casa de um filho com a esposa, a Eglê Malheiros, né, que é também artista de teatro e tal. E eles saíram da casa do filho e passaram pela Beira-Mar. Levaram o azar de que ali estava a Beira-Mar com um grupo de torcedores da Angela Min e o carro dele estava cheio de adesivo do Afrânio. E os caras balançavam o carro e sai-te embora, gaúcho, batiam na janela e tudo. Então ele relata como é que foi aquele momento, né? Imagina. Mas de qualquer maneira ele não estava preocupado com o carro dele, nem com... Ele estava discutindo era como se pode usar, vamos dizer assim, um argumento apelativo tão baixo. Sim. Porque baixo nos dois sentidos. Porque primeiro que era mentira e o segundo que se fosse verdade é a pergunta que o Marcondes fez. E daí? E se fosse? Porque o Grando era gaúcho. Eu ali, na época nem falaram. Nem falaram. E se fosse para discutir quem é da cidade, quem é manezinho, quem não é, eu que tinha que dizer a Ângela, porque ela é de Indaial, né? Então, mas foi muito legal a pergunta do Lucas, porque me deixa também falar um pouquinho daquele momento E lá. essa rixa de catarinense com gaúcho é de tempo já, né? Desde que eu nasci. Eu acho que tem assim, uma coisa é a rivalidade, né? Que é sadia, não tem problema. Outra coisa é já o exagero, sim. O preconceito, né? Que tem que ser, evidentemente, negado, né? Combatido esse preconceito e tal. E tem muita piada sobre gaúcho, sobre catarinense. O gaúcho não chama a gente de catarinense, chama de Catarina. Catarina, né? Exatamente. Mas eu não vou contar piada de gaúcho aqui, não. Eu acho que isso vem de onde, essa rivalidade? É de futebol? Do que é? Eu tenho curiosidade de saber. Tem de muitas coisas, mas há quem diga que tudo começou quando Deus desenhou o litoral brasileiro. Ele caprichou, veio lá de cima, São Luís, tal, veio bonito, passou pelo Rio de Janeiro, estava inspirado, chegou aqui em Florianópolis, então ele... deu aquele carinho, mas cansou. Daí ele fez um risco lá pra baixo e terminou. Essa foi boa. Essa piada eu não tinha ouvido. As praias realmente não tem nem comparação, né? Não tem como comparar. Inclusive... Então há quem diga que começou por aí, mas eu não acredito, porque não é verdade. Também lá tem muita coisa bonita. Muita coisa, né? Quem vê aquele guaibão, aquela coisa bonita, né? Então, o sol, o final de tarde lá no Guaíba é lindo, né? Eu tava no Rio Grande do Sul fazendo prova de concurso esse final de semana, inclusive. Chegasse a visitar o gasômetro lá, aquela área cultural do Guaíba, tudo ou não? Não, só passei pela frente lá. Então. Tava com medo, tava tendo jogo do Grêmio e do Inter, é meio perigoso ficar na rua, né? Eles são tudo louco lá. Esse pôr do sol do Guaíba é clássico, eu tenho uma curiosidade pra ver, mas é realmente assim espetacular. É espetacular. Depois tu dá uma olhada aí no Instagram, tu vai encontrar muita coisa bonita.
Eu, inclusive, vi uma foto do senhor, foi no Instagram, né? Uma foto de criança ali na areia, na praia. Bem antiga aquela foto. Você foi criado ali na areia, pé na areia também, né? Assim, falando da minha vida, Lucas, eu diria assim, eu acho que aquela foto, eu não tenho exatamente o ano, mas eu acho que aquela foto, ela deve ser de 1966 ou 67, por ali. Naquela época, o balneário do Estreito era uma praia linda. Né? Era uma praia sem nenhuma poluição. Não havia esgotos que se jogavam para o mar. Então era uma água cristalina, inodora. Né? Tomávamos banho, etc. Era muito gostoso. E com o processo de urbanização e a falta de política de saneamento, aquela praia foi poluída. Assim como foi Coqueiros, foi a Praia do Meio, Bom Abrigo, Abrão, tudo aquilo ali. Porque faz parte da história da nossa cidade, em que eu diria que em 1926 foi inaugurada a Ponte Hercílio Luz. Eu digo que a Ponte Hercílio Luz mais ligou a ilha ao continente do que o continente para a ilha. De tal sorte que quem morava ali no centro da ilha, aquela região, e as famílias médias que tinham algum poder aquisitivo, elas tinham sempre uma segunda casa de praia. E essa segunda casa de praia era aqui na região continental. Era balneário, né? Tinha um loteamento balneário do Estreito, tinha casas em Bom Abrigo, em Coqueiros, etc, etc. Todo mundo veio para cá, porque a ponte facilitou, né? Sim. Tá ali, a orla continental nossa é linda, gente. É maravilhosa a nossa orla continental. E também, voltando, afirmando que pela falta de saneamento, o que acontece? A balneabilidade de toda essa orla, de todas as praias, foram comprometidas. O que se fez? Gradativamente, as casas de balneário na região continental foram abandonadas como casas de veraneio, foram vendidas para ser casa de moradia, e se abriu nos anos 70 a SC 401, que era vamos dizer assim, uma rodovia que ligava essa região central diretamente ao balneário. Hoje em dia é que tem uma utilidade espacial nas laterais da 401. Vocês imaginem, criaram aquela rodovia e era uma estrada cheia de mato nas laterais, de Mata Atlântica, lindas, bonitas e tal. Mas o objetivo era ligar principalmente Canasvieiras. Sem pedir desculpa pelo que fizeram no continente, pelo estrago que foi feito, pelo crime que foi feito. A ordem de atacar foi norte da ilha. Não demorou muito. Praia dos Ingleses, Canasvieiras. Super popular. E também comprometeu a balneabilidade. Também comprometeu lá. Agora, a ordem de atacar, também sem pedir desculpas pelo estrago que fizeram no norte da ilha, é o sul da ilha. Então todo esse negócio de vamos vender a Bahia Sul, o aterro da Bahia Sul, vamos alargar as artérias. Querem fazer uma beira-mar ali agora. Tá bem. E eu tive recentemente ali,
né? Muito loteamento, muito prédio também sendo construído e tal. Novo Campeche. E o Tavares, aquela região. Nome infeliz, né? Novo Campeche. Não precisa, né? Não precisa. Então, é isso. Eu acho que nós estamos vivendo um período acelerado de comprometimento da nossa região. E isso acontece com Palhoça também, acontece com São José, né? E nós estamos bem, eu acho que bastante ameaçados do ponto de vista da qualidade de vida. Uhum. Porque tem um descompasso entre a velocidade, pois até a gente pode discutir, se vocês quiserem, as causas desse descompasso. Mas o fato há uma velocidade muito desigual entre a expansão urbana com a capacidade do poder público em disciplinar, acompanhar e ordenar a ocupação espacial. Eu digo, a cidade cresce pelo um elevador e o poder público sofregamente vai pela escada, degrau em degrau, com muita dificuldade. Não consegue acompanhar essa velocidade. Isso já nos levou e continua nos levando, e vai agravar, eu falo para vocês, é o meu entendimento, vai agravar a crise urbana da nossa região. Aquele caso, quando explodiu aquela estação de tratamento de esgoto na Lagoa, é isso que está acontecendo. Ali tem muito esgoto acumulado sem capacidade do poder público tratar o esgoto, lidar com aquela situação, né? Então essa desigualdade eu acho um problema muito grande e que nos coloca numa ameaça enorme. Sim. Por isso eu volto a falar assim, aquela fotografia, estou falando da fotografia, já fui longe, é a fotografia, quem está acompanhando aí o Livremente, quiser ir no nosso Instagram para procurar a Dita Cuja, que o Lucas localizou, pode encontrar, posso dar aqui o endereço? Claro, fica à vontade. É Afrânio Beaupré, com 2 P's, Afrânio Beaupré 50. Aí vocês vão achar essa fotografia. Então ali eu estou de pé descalço, na beira da praia. Bermudinha. Um calçãozinho de banho, bem esperando meu pai bater a foto e me levar para dentro d'água. Tomar um banho. Na época as fotos ainda era quase um evento, né? Sim. Quem tinha máquina fotográfica era raro. Era raro. Isso, gente, não dá nem para se comparar. Hoje todo mundo tem. Cada 10 segundos uma foto. Não tem como. Já não tem mais graça tirar foto. Antigamente, até eu falava isso hoje. Antigamente, o fotógrafo, mesmo que acompanhasse, não só aquele fotógrafo de estúdio, mas aquele fotógrafo de rua, ele tinha que ser muito bom. Sabe por quê? Porque também ele levava a máquina fotográfica, ela era de filme, e o filme era caro. E ele não podia ficar desperdiçando, né? O filme era caro, a revelação do filme era cara. Então, hoje eu bato 200 fotos... E acerta uma. E acerto uma e jogo tudo fora. Uhum. Ele não podia fazer isso. Ele tinha que bater 2 fotos, no máximo 3, para pegar a melhor. E ainda assim, ele era chamado de burro, porque tinha que tirar a boa foto na primeira. Né? Então, o que nós estamos falando hoje aí sobre fotografia é uma coisa muito... Além, né? Muito além. Ninguém imaginava onde chegaríamos, né? Uhum. Mas isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Né? Tem seus lados bons, né? Como qualquer coisa. Mas você é ligado bastante à tecnologia, assim? Você gosta bastante de mexer em rede social? Sim, mas antes de falar da tecnologia, da rede social, eu sempre gostei muito de fotografia. A minha primeira máquina foi uma Olympus Trip 35. Nossa, conheço. Que é uma maquinazinha portátil, assim. Eu lembro dessa marca. Olympus. Eu lembro. Olympus Trip 35. Era uma maquinazinha de filme. Depois eu consegui comprar uma máquina Zenith, que também é uma máquina assim dinossáurica. Jurássica. Ela é soviética e é para fotos mais
assim, até para o universo de quem trabalha com biologia. Fotos mais focadas de flores e insetos e tal, mas também faz tudo quanto é foto. Eu tenho essa máquina até hoje. E fiz muito registro também fotográfico com a máquina do meu pai, né? Mas, assim, coisas mais familiares, coisas mais de interesse meu, da cidade, no centro da cidade, da juventude, do meu período de balneário e tal. Então, Lucas, voltando, eu gosto muito de fotografia. E também, pelas circunstâncias, eu vi aqui o Marcondes chegando aqui no estúdio, e o Antônio sabe disso, é mais ou menos isso aqui também. Eu sou um cara que eu estou na frente e estou atrás. Estou mexendo no cabo, estou arrumando, estou ajudando, porque como a gente faz política por uma perspectiva não apoiada por grandes recursos, sim, a gente tem que fazer militantemente. Sim. Então tu tem que aprender a fazer algumas coisas. Dá o sangue mesmo. Tem que aprender a fazer algumas coisas. E já fiz campanha no estúdio de garagem, né? Da casa da minha cunhada, em Sambaqui, literalmente. Enfim. Agora, tem determinadas coisas que eu não aprendi. Eu sei que não vou aprender e me arrependo de não ter invadido um pouco essa área, que é a área da edição. Né, da edição mesmo, é um mundo fora. É um outro vídeo também. Eu estou sempre mais no lado de cá do balcão e um pouquinho ajudando a retaguarda. Mas a edição é um outro mundo. Sim. Hoje em dia, iluminação, né, e toda a composição, roteiro, e o brilho, o som e tal, Se a gente contrata os free, né? Pra fazer essas coisas. Porque o cara tem que saber, cara. Eu posso dizer tem conhecimento técnico específico, né? Mas essas coisas assim de mexer no Instagram, Facebook, isso aí pra mim eu sei fazer. Mas nada melhor do que ter uma equipe profissionalizada, como o Iago, o Antônio, a Jéssica, que trabalham comigo, o Sérgio Murilo e tal, um grupo que tem... Né? Aí eu não vou ter tempo para ser vereador e cuidar ainda de tudo, né? É difícil. Ou é um é outro, né? Uma coisa. O pessoal manda bastante mensagem também, provavelmente, né? Instagram, sim. Facebook, vereador, o pessoal deve... sim. Bem. A gente sempre faz essas perguntas geralmente para as pessoas que estão ocupando algum cargo, para cada uma dar a sua visão do que é ser, no caso, um vereador. A gente já perguntou o que é ser prefeito, um deputado federal, estadual. Pra ti, o que é ser um vereador e qual é a importância desse cargo para a sociedade? Olha, eu acho que ser vereador tem várias, vamos dizer assim, missões, né? Eu vou começar por uma mais ampla. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, Brasil, o ano 2021, um vereador tem que ser um vereador que lute contra todos os tipos de retrocessos, né? Contra a anticiência, o negacionismo. O vereador tem que estar na frente porque ele influencia também as pessoas, né? Não é um presidente da República, mas ele tem um espaço de influência. Tá? Então eu acho que na minha função eu atuo fortemente nessa área. Sim. Né, denunciando e etc. Também sobre a subtração de direitos dos trabalhadores, sobre também a economia brasileira, que é a minha formação na área da economia e tal. Segundo, o papel do vereador, engana-se aqueles que é fazer lei. Isso é uma das funções. Né? E que eu procuro ser bastante, assim, responsável. Não entrar em qualquer onda,
né? Mas atuar de um jeito mais Seguro, focado, né? seguro, focado, responsável nas nossas iniciativas, que são múltiplas, são muitas iniciativas. Uma outra função do vereador é a fiscalização. O vereador que se preza, ele tem que fiscalizar o próprio poder legislativo, que dentro dele tem muitas manobras, e é só ver o que aconteceu ontem, né? A decisão do STF com relação ao orçamento secreto, que foi uma ação do pessoal que levou ao STF, e por 8-2 esse orçamento secreto foi derrubado. O que é um orçamento secreto? Era lá dentro da própria Câmara. Estava acontecendo coisas escabrosas. Eu até recebi no WhatsApp um meme que o cara diz assim: vocês imaginem se você mora num condomínio, o síndico recolhe o dinheiro, não presta contas e alivia e faz pagamentos para todos aqueles que votam na reeleição dele. É mais ou menos isso. Nem sabe quem é que... E hoje não... porque há espaço para muita sacanagem dentro do Poder Legislativo. Né? Eu não sei, para mim marcou muito, eu tive a obrigação, a minha função, nós somos em 23 vereadores. Eu pedi a cassação de 14 que estavam envolvidos naquela operação Ave de Rapina. Nossa. Então, História aí. você tem que fiscalizar o Poder Legislativo e tem que fiscalizar o Poder Executivo, que é muito difícil porque você pede uma informação. A lei diz que o prefeito tem que te dar dentro de 30 dias. Já é muito. Às vezes eu estou precisando para agora. Claro. A informação eu preciso para agora. Não, a lei lá era 30 dias. E ele ainda assim não manda. Aí tem que pedir pela uma segunda vez, pela terceira, e ele despreza. Quando ele tem o controle, a maioria da Câmara, que não vai sofrer nenhuma Represália. né? represália, uma ameaça de uma CPI, um problema, nada, ele despreza completamente. Mas a gente tem outras táticas, tem outras técnicas, né? Me chega também muitas denúncias, a maioria delas são denúncias que não me trazem provas. E eu não posso assumir uma denúncia vazia, né? Que me coloca também numa posição de ilegalidade, Sim, ter sim. que responder... Pode sair pela culatra ali. né? vou ter que responder por calúnia. Denunciação caluniosa, etc. né? Vai sobrar para mim. Sim. Então, quem quiser que me ajude, que eu ajude, também tem que me ajudar. Traz a coisa um pouco mais organizada. E, fora isso, também está nas lutas, né? Nas lutas reais do nosso povo. Né? Esse período aqui de pandemia, eu trabalhei alguns temas que eu considero importantes, que foram levantados também pela nossa bancada do PSOL, né? Não falei aqui ainda, eu sou do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade. Como nós lançamos uma campanha pelo auxílio emergencial em Florianópolis. E fomos bem-sucedidos porque nós lançamos um projeto de lei, e quando o projeto nosso de lei começou a tramitar, aí o Jean se tocou, ele estava de férias em Cancún, né? Ontem chegou de férias, estava em Dubai, ele num ano tirou 2 vezes férias, não sei qual é o trabalhador no Brasil que tem esse privilégio. E então a gente lançou, aí quando a nossa lei começou a tramitar, ele mandou um projeto de lei e a gente trabalhou arquivamos o nosso, trabalhamos a partir do dele, mas foi aprovado, nós votamos favorável. Além disso, toda a nossa luta no combate aquele período que cresceu muito de tratamento precoce e tal, e nós falávamos, não, o caminho é a vacina. Então lançamos a nossa ideia de comida no prato, vacina no braço. Lançamos essa campanha. E agora queremos fortalecer, não é uma iniciativa exclusiva nossa,
Mas queremos fortalecer a luta pelo restaurante popular, né? Que em Florianópolis nós já tivemos o restaurante popular, foi desativado, ficava na rua João Pinto. Tinha 300 refeições asseguradas por dia ao preço de R$1. E nós queremos que tenha, porque tem muita gente desempregada que vem lá do Ribeirão, ou vem lá dos ingleses procurar serviço no centro, botar o currículo numa empresinha aqui, num comércio e tal, mas não tem onde fazer um rango, né? E fora os que já estão aí com muita dificuldade. Então, várias cidades no Brasil têm restaurante popular, várias. E nós achamos que Florianópolis também merece um restaurante para a população de baixa renda, principalmente. É isso, Marcondes. Então eu acho que tem essas, repetindo, Sim. fiscalizar o executivo, fiscalizar o próprio legislativo, propor projetos de lei. Vou dizer um dos projetos de lei que nós lançamos e foi aprovado e tem dado um profundo incômodo nos veículos de comunicação. Qual seja, 2 pontos. Obrigar a prefeitura a publicar em rádio, televisão, jornal, o preço da produção e da veiculação de suas propagandas. Não sei se vocês já viram isso no rádio, daqui a pouco. Bem rapidinho fala, né? Essa propaganda da prefeitura, pela lei número tal, custou tanto. Devia ser até mais serena. Mas essa lei já está. É uma lei, sim, já há muito tempo. É desde 2017, se eu não me engano, ou 2018. A ACAERT, Associação Catarinense de Rádio e Televisão, que não gostou muito, e eu não me importo, o importante é a transparência. Sim, com certeza. E levar a população ao conhecimento de como é que o dinheiro está sendo usado. E até, vamos dizer, disciplinar um pouco o uso desse recurso. Muito abuso, com certeza. Muito abuso por parte da prefeitura e tal, que está mandando. Então a ACAERT entrou com uma ação de inconstitucionalidade junto ao STF em Brasília. Adivinha se ela ganhou? Perdeu. O STF disse que a lei do vereador Afrânio Beaupré é constitucional e ela está em vigor. Então, isso mostra, assim, é uma coisa que atinge tudo. Hoje ainda, o vereador de Brusque, o Valmir Ludwig, ele me pediu o número da lei porque ele quer apresentar em Brusque. E ela vamos dizer, essa lei ela se expandiu para várias outras cidades. E a iniciativa foi tua na época. Iniciativa minha. Que assim, deu aquele clique para tu pensar a respeito? Foi uma reunião de equipe de gabinete. Como assim vocês fazem reunião de pauta, etc. A gente faz e vai, e daqui a pouco surge uma ideia e a gente vai fazendo, né? Sim. Mas uma lei muito, assim, importante, relevante, porque a gente vê muita lei, geralmente municipal, cada lei que só pra eles parece que querem fazer só pra te contar mais uma, sabe? Aí uma lei assim realmente tem coisas, né, que às vezes, o Marcondes, tem coisas que você precisa prestar atenção de outras câmaras e que você pode reproduzir porque são importantes. Às vezes são iniciativas únicas, que nascem na nossa mão. E faz o efeito ao contrário, a gente é que reproduz, reverbera para outros municípios. Uhum. Mas tem muitas leis que é um Ctrl-C, Ctrl-V. E eu já me deparei como relator de determinadas matérias, que aparece lá na Câmara um cara, eu estou falando e é verdade, um cara que chega com um CD para vender. CD para vender. Diz o vereador, aqui tem 2.600 leis para o senhor copiar e fazer.
Caramba. Eu estou vendendo para o senhor baratinho, R$100 no CD. E tem vereador que compra. Aí tá lá a lei com o nome da cidade de Pinhalzinho. O cara nem se deu ao direito de trocar Pinhalzinho por Florianópolis. Ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V e a matéria começou a tramitar. Eu já peguei isso. Eu digo, não, mas peraí, gente, isso aqui não... Manda arquivar, tá aí. Não é de Florianópolis, não é a lei sobre Florianópolis. Mas eu digo, então tem coisas genuínas, boas e tal, que nascem pelo Brasil afora. E que precisam ser replicadas. E tem coisas que às vezes nascem aqui conosco e que ao contrário, os outros é que replicam. Né? Sim. Mas uma iniciativa, no caso dessa tua, eu acho que deve ser vista e, no caso, aproveitada. Mas eu tenho certeza que dessas leis que eles propuseram aí no CD, deve ter um monte de coisa aí que é só pra fazer. 99% é... Isso é lei para fazer o dia do que o passarinho fez cocô na cabeça do fulano. Pô. Mas tem muita gente que fala, vereador pega qualquer projeto aí só pra dizer que foi ele que encabeçou e tal, mas tem várias explicações e até questões culturais, como o projeto de lei que o senhor também criou, no caso, foi da Undina, lá do arquipélago, sim, isso. Né? Acho que não foi aprovado, acho que o senhor até publicou agora, faz tempo que já estava tramitando, né? Parece ser supérfluo e tal, mas se você pegar a questão cultural, ela é importante, né? Sim, porque não é só uma questão cultural. Nesse caso do Andina, ele é mais do que cultural, porque ele é econômico também e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Por que arquipélago de Ondina? Bem, pessoal que está nos ouvindo, o que o Lucas está dizendo é que eu apresentei um projeto de lei para denominar o arquipélago das ilhas que compõem o município de Florianópolis como sendo arquipélago de Ondina. Florianópolis é um município que é composto por uma ilha maior, que chama-se Ilha de Santa Catarina, e mais um conjunto de 30 ilhas ao seu redor. E a porção continental. Então, Florianópolis é porção continental, a ilha maior e mais um conjunto de ilhas menores. Muita gente acha que Florianópolis é a ilha. Só a ilha. E a ilha é de Santa Catarina, no caso. E a ilha de Santa Catarina. Por isso que está errado conceitualmente. A música é belíssima. Colocar o Rancho de Amor à Ilha como sendo o hino de Florianópolis. Porque o hino de Florianópolis tem que falar sobre todas as ilhas e pelo continente também. Então, o Zinim fez poeticamente inspirado, é muito bonito, mas conceitualmente não encaixa, porque ele está falando da ilha de Santa Catarina. O Virgílio Várzea, que foi quem escreveu no ano de 1900 o livro A Ilha, que ele faz um relato sobre cada região, cada bairro, e ele diz como é que era em 1900. Ele diz, estou chegando aqui, à direita tem o Rio Ratones, que tem uma vegetação assim, e eu estou aqui no mês tal e tal. Então ele relata tudo que ele está vendo, um baita livro, que já foi até publicado pela Assembleia Legislativa. O Virgílio Várzea queria denominar, olha só, o município como sendo o município de Ondina, não Florianópolis, porque ele era escritor, poeta e foi deputado provincial. Sim. E como deputado ele apresentou o projeto de lei. Mas exatamente naquele período, 1911, se eu não me engano, o Floriano Peixoto mandou para cá o
Moreira César, para fazer aqui uma opressão, para abafar os revoltosos, né? E acabaram dando o nome de Florianópolis, em homenagem ao Floriano. Mas então, lá atrás já teve essa primeira ideia de usar o nome de Ondina. A segunda coisa que me move em favor, hoje, não mais, mas nos anos 40, 50, 60, 70, e até hoje ainda tem, muitas senhoras com o nome de Ondina em Florianópolis. As nossas manezinhas do interior da ilha estão carregadas de Ondina. Ondina, Dona Ondina, Dona Ondina, Dona Ondina, na casa da Ondina e tal. Outra razão que me move é que na mitologia grega, Ondina é a deusa do mar. Pô, nada melhor do que um arquipélago ser homenageado como deusa do mar. Né? Mas também está muito vinculado com o tema das religiões de matriz africana. Ondina, tem, né? Então é uma coisa, tem muito a ver. E eu acho o nome cultural, né? Eu acho o nome lindo, ele é sonoro e é um nome de mulher. Se vocês prestarem atenção, no Brasil, os estados, se eu não me engano, os estados que têm nome de mulher, é somente o nosso. São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, não sei, Santa Catarina. É um estado, né, afeminado na sua definição, né, do seu nome. E eu acho que a gente tinha que afirmar também essa questão da mulher. Para não vir aí um outro... Né? Então, assim, em nome de todas essas razões que nos moveu a definir o nome. Mas por que definir arquipélago de Ondina? Olha, não tem o arquipélago dos Açores, inclusive nós viemos de lá, boa parte dos nossos ancestrais. Não tem o arquipélago de Fernando de Noronha. Agora aqui na costa do Rio de Janeiro também foi definido um outro arquipélago. Ele tem um apelo turístico, de interesse também, da atividade econômica. Né? Muita gente quer conhecer essa realidade. Que história é essa de arquipélago de Ondina e tal? Quero conhecer, para não ficar aí no shopping. Aqui deu, entendeu? Falaram 30 ilhas, né? 30 Eu ilhas. conheço Inhatumirim, Ratones, que eu já Inhatumirim não é nossa. Ah, não? É de governador Celso Ramos. Mas Ratones Ratones é grande, a Ratones pequeno. Tem a Ilha dos Guarás. Mais aqui na frente, no balneário, naquela foto que eu tô, na minha frente está a Ilha dos Noivos. Né? Ali no José Mendes é a Ilha das Vinhas, Campeche, enfim. Nós temos 30 ilhas e que nós queremos denominar essa riqueza, essa lindeza que é a nossa cidade, o nosso município, como sendo também chamar atenção para um arquipélago que nós temos e que podemos exibir com bastante orgulho. Floripa é tão maravilhosa para ser 100% só com um nome feminino mesmo e um nome com esse significado, né? Só pode. Afrânio, agora eu queria perguntar para você também contar pra gente um pouco mais sobre a tua iniciação na política. Foi na UNE, ali na organização da UNE, no momento ali da ditadura, na reconstrução, acho, né? Que você participou. Isso. Ou foi antes ainda do seu ato? Não, eu vou dizer... Eu tenho uma pequena influência, claro, na família. Mas o que me despertou mesmo, e agora nós estamos que dia é hoje? 12, 11? Hoje é dia... 11, acho que é 11. É dia 11. 11 de novembro. Então, foi 30 de novembro de 1979, a novembrada. Eu tinha 18 anos. Quando os estudantes organizaram com a população a baixa ditadura aqui no centro da cidade, com a visita do general Figueiredo. Eu era estudante,
ainda não havia entrado na universidade. Eu estava fazendo terceirão. Mas eu passei no vestibular naquele ano e entrei em 1980. Quando eu chego dentro da universidade, boto o pé na universidade, ela está fervendo, é um caldeirão. Toda hora tinha reunião, puxa para cá e tal, porque tinham 7 estudantes presos, enquadrados na Lei de Segurança Nacional, e nós tínhamos que lutar e gritar e tal para não consumar a prisão deles. E isso me envolveu muito, né, para lutar contra aquele regime que era uma ditadura civil-militar. Não era só uma ditadura militar. Não foram só os militares que quebraram a ordem constitucional. Teve muito apoio da imprensa, não é? Teve, Folha, inclusive. Teve muito apoio também, como hoje tem nas ruas, de manifestações que pedem o fechamento do STF, pediram também o fechamento do Congresso e derrubar o regime e tal, o governo que estava instalado. Enfim. E eu vivi tudo aquilo ali. E comecei, a partir disso, a participar do movimento estudantil. Na mesma época, tinha uma ascensão do chamado novo sindicalismo no Brasil, com as greves dos metalúrgicos do ABC, o Lula era presidente do sindicato, isso era 79, 80. Em 80 o PT foi criado, e eu tinha lá meus 19 anos, ajudei na organização inicial, né, no período a gente chamava de Comissão Pró-PT, eram as primeiras iniciativas para organizar um partido, né? Na época já tinha que recolher aquela quantidade toda de assinaturas. Tinha que. Do eleitorado. Eu não sei qual era a regulamentação, mas tinha uma burocracia também, Marcondes. Não é fácil, né? Tinha uma burocracia também. É tão difícil que o presidente Bolsonaro não conseguiu fazer o partido dele, né? Até hoje está sem partido, né? Agora não já tá no... Não, ele vai, dia 22 parece que vai se filiar, né? Não assinou ainda. Ainda não. Mas ele tentou criar um partido, cujo número era o 38, 38ão, né? E não conseguiu, 38ão, não conseguiu. Parece piada, né? Mas é verdade. Criança de 5 anos. Agora, então eu me envolvi lá. Então, voltando, eu fui assim, iniciado na política pelo movimento estudantil. Cheguei a ser dirigente de centro acadêmico, tal, participando também do DCE e da reconstrução da UNE, que estava na ilegalidade. A sede da UNE no Rio de Janeiro, lá em Botafogo, a ditadura invadiu, tocou fogo, queimou tudo. Então, ser estudante já era para eles um problema, e hoje continua também. Agora, politizado, disposto a confrontar, era crime, eu era chamado de terrorista. Né? Quem for assistir o Marighella vai ver o que eu estou falando. O filme do Marighella, como é que ele foi tratado. Então é isso, assim, foi ali que eu comecei, e aí a vida partidária faz parte, mas eu, durante um bom período, eu me formei, né, em economia, fui trabalhar no Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, que é um órgão de assessoria a sindicatos de trabalhadores, não é do governo. Muita gente acha que o DIESE é do governo, não é um órgão autônomo, independente, bancado pelos sindicatos e tal. E eu fui aqui em Santa Catarina o supervisor regional, fui eu que montei a estrutura toda aqui. Toda, não é muito grande, mas para nosso tamanho do nosso espaço é coisa de é muita coisa. E enfim, depois eu fui candidato a vice-prefeito. 92, né? 92, com o Grando. Ganhamos a eleição, fizemos um baita governo. Eu vou citar aqui algumas iniciativas para fazer o registro. Eu acho que a principal iniciativa nossa foi instituir um programa chamado Ônibus no Morro, que milhares de pessoas estavam completamente sem
acesso a serviço básico, que é o transporte. Eu vou mostrar para vocês aqui um encontro que eu tive com uma senhora no centro da cidade, e vocês imaginem a cena, mais ou menos assim. Eu estou andando no calçadão da Felipe, ela vem ao meu encontro e diz: Afrânio, mais ou menos isso. Eu tenho isso decorado porque eu falo várias vezes pela importância desse encontro na minha vida. Diz assim: Afrânio, pô, que bom eu te encontrar. Eu queria ter encontrado tu ou o Grando. Porque eu sempre, a minha filha, eu tenho uma filha que ela trabalha e estuda. E sempre ela vai estudar à noite e trabalha no comércio de dia. E eu desço o morro e vou pegar ela lá embaixo na Mauro Ramos. E nós duas viemos, com chuva ou sem chuva, passo a passo subindo aquele morro. Todos os dias, todas as noites. Hoje, Afrânio, eu abro a janela da minha casa e ela para no meu portão. Vocês imaginem, em termos de sofrimento, subir um morro, né? 2 pessoas, à noite, a insegurança, problemas de saúde, inverno e tudo que isso pode acarretar. Não é uma coisa pequena isso aí. Fora as pessoas que faziam compras no supermercado, e tinham que pagar táxi, então ficava tudo mais caro para levar as compras para cima. Então foi uma revolução. Nós colocamos táxi para subir. O transporte público na época não existia, era Mauro Ramos. Parava todo mundo ali e todo mundo subia. Mocotó, Mariquinha, Monte Serrat, Horácio, Serrinha, tudo. Em 2000 tinha um ônibus que era o Armação, que era o único ônibus que ia para o sul da ilha, parava ali no Terminal Velho. Imagina essa época, né? Não. Então, foi uma revolução. Né? Então, eu fui vice-prefeito nesse período aí, 93, 94. Por curiosidade, eu vou contar para o Marcondes e para o Lucas aqui, viu, pessoal? Só para eles. Por curiosidade, é o seguinte: nós marcamos, eu não me lembro bem o ano, não sei se o Antônio vai me ajudar, até porque o Antônio foi na biblioteca fazer essa pesquisa. Nós marcamos a inauguração da primeira linha de ônibus no morro, que foi a linha do Monte Serrat. O número da linha era 113. Foi em 13 de agosto, se eu não me engano, de 1994. 1994, 13 de agosto de 1994, a linha 113 no Morro do Monte Serrat. Foi uma alegria. O primeiro passageiro, eu pago um cafezinho aqui, quem adivinhar? Vocês dois. O Lula. Foi o primeiro passageiro, foi o Lula. Sério? Sério. Foi o primeiro passageiro e foi uma alegria. Eu imaginei. E a gurizada, teve um foguetório, foi à noite, e a gurizada batia na lataria do ônibus, foi atrás, subiu o morro, cara, aquele multidão, alegria e tal. Foi muito legal. Então a gente fez uma revolução no transporte coletivo, que milhares de famílias, milhares de pessoas tinham um serviço básico sonegado. Porque não se preocupava com o morro. Tinha que fazer o quê? Um governo popular que invertesse as prioridades. Governasse menos para Beira-Mar, eu vou falar menos, que é para eles não brigar comigo, governasse menos para Beira-Mar e governasse mais para o morrão, para o povão, entendeu? Até porque boa parte da cozinha e dos banheiros da Beira-Mar, quem limpa também é esse povo que vem de lá, que faz a comida, que faz tudo, né? Bem, dito isso, posso lembrar também, dada a provocação do Lucas, de que nós fizemos o Cestão do Povo, que foi um programa de abastecimento de milhares de toneladas de alimentos diário. Ele foi tão importante que ele era regulador de preço. Ou seja, a gente botava lá o preço do quilo da batata 0,25 centavos. Quero ver o Angelone botar mais do que isso. Ou Imperatriz. A gente regulava o preço dos supermercados. Teto de... Porque no cestão está mais barato. Então, tinha o quê? Mercedes comprando no cestão.
Mas isso mesmo na inflação? Foi Né? 92, Sim, né? porque a gente fez um Mas era canal, com um canal direto. injeção Não, a gente do simplesmente... governo, não? Não, nada. A gente habilitou os produtores a vender. Hoje chama-se direto do campo, mas era a cestão do povo. Então, eles traziam o produto sem intermediação. Fosse sacolão, coisa assim. Logo, era o não sacolão. tinha transição de imposto, aquela Não redução tinha, do a gente não valor. cobrava. Empresa Nós não cobrava. privada, assim, né? Um supermercado. Aí, isso foi uma outra coisa. Uma terceira, só para dar água na boca. Pra voltar dar saudade. Cara, sabe, e isso eu tive uma participação muito direta. Foi a implantação do programa de fiação elétrica subterrânea no centro da cidade. Se vocês olham, hoje vocês veem algumas ruas que é um emaranhado. Isso aí estava no calçadão da Felipe, estava na Tenente Silveira. Nós pegamos tudo isso, Tenente Silveira, Vidal Ramos, Conselheiro Mafra, Felipe Schmidt, Francisco Tolentino, Trajano, Deodoro, até a 7 de setembro, tudo. E jogamos para baixo. Valorizamos uma mega obra, né? Mega obra. Valorizamos o centro histórico, a arquitetura da cidade, segurança, com certeza, beleza, né? Sim. Foi um show, uma outra intervenção radical, né? Então esse foi um governo que eu digo, por isso que foi um baita governo, administração popular. O Grando era o prefeito e eu era o vice-prefeito. Por isso que eu fui depois, em 96, candidato a prefeito. Fechou? Sim. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade minha. Falaste que tu é formado em economia? Sou. Eu acho muito legal. Tu tens um posicionamento político voltado à esquerda e é um economista. Isso, pelo menos na minha visão, é meio difícil de acontecer, né? Muitos economistas de centro-esquerda. Eu queria que tu falasse um pouco de como que tu concilia isso. Me provoca, mas... a gente tem uns assuntos meio pitorescos. Não, de certa forma tu tem razão. Assim, quando eu posso te dizer um pouco academicamente, eu vou te responder. O fracionamento das ciências já é uma forma de pensar e fazer o mundo pela direita. Então, quando tu bota dentro de uma caixinha, de uma gavetinha, tu bota aqui é psicologia, aqui é geografia, aqui é história, aqui é ciências sociais, aqui é matemática, aqui é física, aqui é economia. Na verdade, é um armário só. Sim. Nós temos que entender. É uma coisa só. Mas a fragmentação é muito uma forma de, vamos dizer, uma especialização que emburrece. Tá certo? Por isso, eu sou economista. Na verdade, sabe o que eu sou? No meu diploma de graduação está escrito Ciências Econômicas. Então eu sou um cientista social. Né? Porque a economia não é uma ciência exata. Claro, com certeza. A economia não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, mas ela tem uma diferença das outras ciências sociais, porque ela permite quantificação. Ela não é exata, mas permite quantificar, trabalha muito com quantidades. Eu vou te dar um exemplo muito prático. Vocês imaginem um índice de inflação, o INPC, calculado pelo IBGE no Brasil. Que pretensão é essa, que soberba é essa, de querer falar assim, no mês de novembro de 2021, os preços no Brasil cresceram 1,5%. Não. Isso é uma estimativa? Não, os preços cresceram. Teve preço que cresceu 20, preço que baixou 5. Isso é um cálculo de médias ponderadas. Que antes de ir no supermercado coletar preços,
eu faço antes, eu vou chamar assim, uma pesquisa que nós chamamos de POF, que é a pesquisa de orçamento familiar. Então eu pergunto, eu vou ficar durante 6 meses pesquisando famílias no Nordeste, até o Rio Grande do Sul e tal, perguntando. Eu dou para todo mundo que tem 16 anos ou mais, uma cadernetinha que tem que anotar todos as suas compras, seus gastos. Ah, eu comprei um chiclete, anota. Eu fui ao jogo do Figueirense, anota. Eu comprei um caderno, um sapato, uma roupa, fui ao cinema, anota tudo. Nós vamos fazer uma síntese e vamos dizer assim: o comprometimento dos gastos das famílias no Brasil acontece da seguinte forma: 10% é com saúde, 5% com higiene, 20% com aluguel. Então eu tenho a ponderação. Uhum. E com alimentação. A alimentação custa 30%. Mas quais são os produtos que as famílias consomem? Arroz. Mas de que marca? Somente sabendo quanto pesa o consumo na alimentação, quanto pesa o arroz dentro do item alimentação, qual é a marca que se compra, é que eu posso ir no supermercado e pegar o preço daquele arroz para saber quanto que ele aumentou de um mês para o outro. Eu não posso comparar o macarrão com o arroz, e nem o arroz de uma marca com outro, percebe? Sim. Então a economia me permite, com determinada metodologias científicas, quantificações, mas ela vai me dar uma ideia da evolução, neste caso que eu estou dando exemplo, dos aumentos de preço. Isso significa o povo está deixando de comer porque os preços estão aumentando mais do que o salário está aumentando. Sim. Então eu consigo entrar já no social. Uhum. Percebe? Eu já estou discutindo distribuição de renda, desigualdades e tal, barará, a partir dessas pesquisas. Então, por isso que eu estou te respondendo lá atrás. Sim. Mas, mesmo assim, eu sou formado em ciências econômicas, mas mesmo assim, dentro das ciências econômicas, você tem todas as escolas possíveis e inimagináveis. Né? Desde extrema esquerda e tal, até os chamados neoclássicos. Eu não falo direita, eu vou falar marxistas, né? Neoclássicos, keynesianos, que são formas de pensar. Então, escola de Frankfurt, escola disso, escola daquilo. Isso, exatamente. Tem a Maria da Conceição, né, que ficou famosa agora. Ela é economista, ela era economista, professora da Universidade Federal Fluminense. E ela é uma mulher, foi uma mulher também, assim, voltada à esquerda e tal. Foi deputada federal do PT. Sim. E uma economista, assim, de grande repercussão internacional. Escreveu muitos livros, muito usada, inclusive, nas universidades como referência intelectual, muito importante, Maria da Conceição Tavares. Entendo. A questão econômica que até o Marcondes colocou e a senhora também explicou é que também tem a diferenciação ali da parte técnica para a parte popular, né? Isso se torna político. Então, você se torna político a partir do momento que você olha para a sociedade e vê a necessidade dela e tende isso de uma forma, digamos ali, mais próxima, né? Não para uma visão, digamos ali, de um grande negócio e tal. Essa é a grande diferença. Isso que te torna político também, o que te trouxe para a política. Você concorda? Eu acho assim, a economia, ela muitas vezes ela é mal interpretada. Mas tem uma divisão, um corte. Eu não vou dar aula aqui de economia, mas tem um corte, só vou falar, que separa os economistas de um lado e de outro. Esse debate acontece sobre a teoria do valor. Sim. Teoria do valor. Valor não se confunde. Eu até muitas vezes eu faço a piada para mim, ninguém entende, mas eu sei o que eu estou falando. É interna, é para mim. Interna, literalmente. Eu só chego... pro grupinho da época que estudou, né? Aquela história, qual é o valor disso? Eu digo, o valor eu não sei, mas o preço
O preço é R$2. Porque Porque é diferente. Valor é uma coisa, preço é outra. Tá certo? O preço é a expressão monetária do valor. É como em pecúnia, em dinheiro, o valor se expressa. Ah, não, Fred, não existe diferença entre preço e valor. Existe. Tanto é que existe vários preços do mesmo valor. Um é $0,5, o outro é R$2. Preços diferentes, mas está representando o mesmo valor. Ok? Que eu estou falando? Porque moedas diferentes. Então, uma coisa é dinheiro, outra coisa é preço e outra coisa é valor. Os economistas se dividem ao debater a origem do valor em duas escolas. Uma, escola do valor trabalho, e a outra, escola do valor utilidade. Tá? A escola do valor trabalho é de esquerda. A esquerda defende a escola do valor trabalho, mas não é só. Porque o Adam Smith é o pai dessa tese, que depois o Marx desenvolveu. O Marx desenvolveu, ele vai explicar. O grande livro do Adam Smith, que é A Riqueza das Nações, o Adam Smith vai responder ali uma pergunta que ele mesmo fez. Por que a minha Escócia está tão atrasada comparativamente à Inglaterra deles? E ele vai a campo e vai responder. Ele vai localizar que está no mundo do trabalho, a forma de se trabalhar, com a divisão do trabalho, a divisão parcelar do trabalho, que já existia muito desenvolvida na Inglaterra, e a Escócia não existia. O pessoal que está nos ouvindo aqui, se quiser, procure a chamada aí no Google, dá uma googada. Procura aí o tal da Adam Smith com a fábrica de alfinetes. Aí vai entender o que eu estou falando. Tá? Mas é isso. Então, eu acho que a economia... Mas sem estudar economia, sem entender, sem a sociedade fazer economia, o mundo estaria muito pior, no meu modo de entender. Tá? Porque ela não é... A economia não é algo palpável. Sim. Assim, está aqui na minha mão. Não é uma matemática que é exata. E não é assim, não é uma parede que eu boto a mão nela. Sim. Não existe uma fórmula. Ela tem muito de abstração, muito de dinâmicas, de energias econômicas, de leis econômicas, e que é preciso conhecer. Nenhum médico vai abrir o corpo humano sem ter uma noção do que tem ali dentro. Então ninguém vai fazer uma política econômica sem entender as leis da economia. Quando você fala a palavra economia, já dá um medo nas pessoas, né? Já dá aquela precaução. O senhor acha que seria muito importante ter aula de economia básica no colégio, nos primeiros anos ali do ensino? Isso que falta para as pessoas. Eu tenho visto assim, eu não sei o currículo como é que tá, mas eu tenho visto, me foge aqui o nome da disciplina, mas é tipo educação financeira, que não é economia, mas é uma aproximação. Algo bem mais básico do inicial. Ensinar, né, um pouco o uso dos recursos que nós temos, a família tem, de onde vem, do salário do pai, do salário da mãe, tal, e ensinar para as crianças que o dinheiro não é infinito e tal. Eu acho legal isso, né? Mas isso não é economia no sentido. E muita gente acha que economia é sinônimo de poupança. Ah, fulano faz economia, como se ele fizesse poupança. Não é isso. Quando eu digo que faz economia, estuda a economia da sociedade, né? Por que tem muito desemprego hoje e ontem não tinha tanto? Por que tem gente morrendo de fome? Por que tem gente morando embaixo da ponte se não é por falta de tijolo? Por que a Bolsa de Valores estourou? Por que o Guedes tem dinheiro em offshore e etc. Não investe no Brasil? Não investe. Eu acho que o direito e a economia
vamos dizer, duas ciências Essenciais. estritamente vinculadas à política. Não, As sim, duas. o curso de economia, na verdade, ele se apartou, ele era dentro do curso de direito. Os advogados tinham muita matéria. Uma Noção para entender. Eu tive no meu curso de direito, a gente É, teve uma cadeira de economia. eu estou licenciado, mas eu sou professor do curso de Direito, de Economia, eu dou a disciplina de Introdução à Economia para o curso de Direito. Tá? É isso, meu querido. Muito bom. E, Afrânio, agora, pra gente pegar só a parte geral aqui, que a gente também sempre pergunta, é bem polêmico, o que falta pra esquerda tirar o Bolsonaro do poder? Ou o que é necessário para ser feito para tirar esse governo que tá perigoso? O PSOL, ele tá com bastante força, vem cada vez mais. Em Florianópolis você já vê isso. O vereador mais bem votado na última eleição foi o Marquito. Teve um segundo colocado, que é do PSOL, o professor Elson, né? Pra prefeitura. E em São Paulo teve o Boulos. Então, ele tem uma ascensão, tem uma visibilidade boa no público jovem também. O que falta pra ser feito, pessoal, pelo menos? Para tirar o Bolsonaro? Não muito. Não, eu acho assim, tem que entender que um presidente da República, para sair daquela cadeira, ele, por meio da democracia, Sim, claro. Ele tem que ser pelas vias democráticas ali, o parlamento. O Bolsonaro comprou o Centrão como blindagem, né? E tem uma maioria que não vai tirar ele. Então nós temos, o Brasil tem 580 e poucos deputados federais. O pessoal tem 10. Dos 580 nós temos 10. Então falta também o próprio eleitor reconhecer o pessoal como um partido que tem uma conduta ética, tem uma conduta que eu uso sempre o seguinte slogan: o pessoal é um partido que não se vende e não se rende. Né? Ah, mas vocês são do PT. Não, Vocês são comunistas? Tem muitos comunistas no PSOL, certamente. Mas, assim, eu quero dizer, vocês são do PT. Eu digo, olha, me cite aí, nos governos Lula, os dois da Dilma, um único filiado do PSOL que assumiu o cargo no governo. Nós fomos oposição aos 4 governos. Sim. Só uma curiosidade rápida, de que ano que foi formado e entrou, vamos dizer assim, em vigência aí o PSOL? Quando que foi o PSOL instituído foi que assim É recente, reconhecido, né? É recente? Eu acho que sim, vamos dizer, pela perspectiva histórica que eu tenho de transformação do Brasil, ele é muito recente. Porque ele foi reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral em 25 de setembro de 2005. Olha. É a data de fundação dele. Mas é um partido que ele é jovem, ele é guerreiro, lutador e é um gigante em termos de disposição de luta e de perspectiva de sonho de sociedade. O pessoal ganhou muito relevo nos últimos 5 anos. Tá uma ascensão Sim, muita visibilidade, como a gente já falou antes também, com Boulos, naquela entrevista com o Flow, né? Muita gente começou a conhecer, passou a conhecer o pessoal. As eleições de prefeito e vereador de 2020 agora também. Isso sempre foi do PSOL, né? Desde sempre? Não tem como, né? Não tem. Ele tá... Não, na sua filiação ali desde 92. Sim, eu sou da fundação, isso quer dizer? Sim. Sim, eu sou fundador do PSOL. Fui, inclusive, presidente nacional do PSOL. Filiado já, então, desde a instituição 2005? Desde 2005, eu fui um dos primeiros filiados. Em Santa Catarina, eu fui o primeiro deputado, porque eu era deputado estadual do PT, eleito pelo PT, mas saí do PT e fui para o PSOL. Sim. Então, o primeiro deputado que, vamos dizer, foi para a tribuna falar eu sou do partido do PSOL, fui eu. A partir de 2005. Mas é isso, o PSOL é um partido forte também, no Rio de Janeiro, é muito influente, né? Em São Paulo.
Não só porque Boulos já foi no segundo turno, que é muita coisa para todos Muita nós, coisa. mas nós temos lá o deputado Ivan Valente, a Luiz Erundina, que é de São Sim. Paulo, a Sâmia, né? Temos o prefeito Edmilson Rodrigues de Belém, no Pará, que é a maior cidade lá da Amazônia, né? E é isso, estamos na construção. Todos vocês que estão nos ouvindo, se estão gostando da entrevista, se aproximem, procurem conhecer o pessoal e nos procurem. Legal. E, Afrânio, tem agora pretensão para quais cargos? Continuar como vereador? Olha, eu sabe quero. aí Pretensão, assim, eu acho que no momento eu estou sem. Né? A não ser executar o meu desempenho o melhor possível no meu mandato de vereador. Aquele sonhozinho. Não, é claro, eu gosto muito de ser vereador. O vereador, ele vive mais diretamente a vida real Sim. da cidade. Tá ali em próximo, contato, né? Muito Direto direto. com É a muito população. Eu fui deputado estadual, mas o deputado estadual, ele tá no meio, né? Nem ele manda lá, porque as leis federais, Sim, etc., e nem tá junto do povão aqui no dia a dia. Sim. Então ele fica meio... Um pouco de cada ali É, e um não, pouco- não assume nada, nenhum não, dos lados. não tem muita- Né? Mas é um espaço também de luta. Naquele período que eu fui deputado estadual, inovei também várias coisas. Fui autor da lei que instituiu em Santa Catarina, pioneiramente, a merenda orgânica nas escolas. Comprar. Porque o Estado compra muita coisa todo dia. Imagina. Sim. Compra até respirador com 33 milhões, não é? Uma coisa aí. Que nunca foi entregue. Ele compra muita coisa, o Estado compra tudo. Compra gasolina, compra comida, compra lençol, compra luva, compra Imóvel, carro. giz, É. carro, telha, lâmpada, compra tudo. Mas compra muita bobagem. Inclusive, compra veneno para botar na boca das crianças. Né? Muito agrotóxico. E eu criei, então, uma lei que obriga o governo a abrir um departamento de compras dentro da Secretaria da Educação para comprar merenda orgânica. Então, isso eu consigo, mas é coisa real, que tem a ver com a vida, né? Sim, Tem a ver com a vida. E tu vê o resultado, né? Vê o depois. resultado. Então, não é assim... Não é que o deputado estadual... não- Passei lá e ninguém sabe o que eu fiz. Só Não, voltei lá e foi. Mas não tem esse vínculo que é o pé no barro, que eu digo que o vereador tem. Sim. Sim. Né? Isso O deputado isso é está mais, política, tá né? mais no ar-condicionado, não é? E o vereador está mais no pé no é barro. verdade. É verdade. É. Eu vi, teve um vídeo que eu vi do senhor ali na câmara, só com a mochilinha e tal, assim, aquela coisa bem do povo, sabe, do cara que tá ali mesmo, próximo mesmo da população. Eu não uso mochila, sabe o que eu uso? Me pareceu, pelo menos. Não, é um bornal. Sabe o que é? Não. O bornal é uma bolsa tiracola. Ah, Mas aquilo dá aquele aspecto Legal. de proximidade sim, e tal. aham. Que tem o negão tá querendo que... Não, aquele usa. Ah, ele tem. Ah, tá aí, ó. Nem tinha Ele visto, tá ali, não. ele É tá de nosso bonezinho. Tu usa bornal também? Aquele... Hoje eu não tô com uma bem básica, pequenininha, mas normalmente eu uso uma grandinha. Eu dar o exemplo dele aqui. Nosso apresentador Nosso também hoje. apresentador também. Fran, agora pra finalizar, se tiver também uma pergunta final aí, você faz, mas como sempre perguntamos para nossos convidados, pro senhor o que é livremente, pensar livremente, como a gente pode pensar mais livremente aí no nome do nosso programa? Bem, vocês fizeram a junção de duas palavras, né? Muito Sim. legais, né? Muito legais. Até parabéns aí. Inclusive foi o Lucas que deu aí, Parabéns aí. Eu quero Ah? direitos. É a mente, né? É a mente livre. Que eu acho que é importante sempre fazer esse exercício. As mentes também elas estão muito intoxicadas por coisas que... A gente vê essas bolhas sociais aí como... atrapalhando isso. Exatamente. Né? E eu acho que é isso. A gente está disposto a dialogar e a pensar os grandes desafios da humanidade. Porque
eu sou daqueles assim, eu tenho uma posição política, eu vou dizer, anticapitalista. Eu acho que a sociedade pode evoluir. Não concordo que nós estamos no último degrau da escada e que não existe mais futuro para a humanidade a não ser aqui onde nós estamos, neste modo de produção capitalista. Mas quando eu estou dizendo isso, eu também preciso dizer que eu não quero um retorno para as cavernas. Eu quero sair daqui para uma melhor. Mas quando eu falo que eu quero sair daqui para uma melhor, não estou falando em termos individuais. Não é melhor para mim. É melhor socialmente falando. Para todos. E nós, para conseguir varar esse futuro, para conseguir entrar nessa nova possibilidade civilizatória, você tem que também se dispor a se desintoxicar do que existe hoje. Para isso precisa livremente. Certo? Legal. Inclusive essa daí já ia ser a minha pergunta. Qual é a tua visão para um futuro? E meio que tu já respondeste, não sei se tu quer complementar, mas assim, o que tu acha que a gente precisa para melhorar como povo, como nação, como pessoas, como... Humano. Sabe o que tá faltando para a humanidade conseguir, sabe, reduzir a pobreza, aumentar a riqueza, um pouco de mais de tato entre as pessoas também? Olha, Marcondes, eu vou dizer o seguinte. O que eu vou falar aqui é uma coisa já muito batida, é um clichê até, que se fala meio assim anedoticamente, mas eu vou dar um caráter sério para essa conversa. E não é... Eu já escutei isso de várias praias, de várias regiões do Brasil, mas não importa de onde seja, o que importa é o conteúdo da conversa. A cena é o seguinte, vocês imaginem, vamos pensar aqui numa praia aqui, nossa, pode ser na Guarda do Embaú, que é linda, um pescador, ali, de pé descalço, acocorado, na beira da praia, do lado dele, um balaio, uma meia dúzia de tanhote e uma tarrafa. Chega um paulista acelerado, industrial, e diz, por que você está aí parado? Ele diz, eu não estou parado, estou descansando. Mas descansando por quê? Porque senão pega essa tarrafa e vai pescar. Aí ele, para quê? Para pegar bastante peixe. Para quê? Para vender o peixe e ficar com dinheiro. Mas para quê? Para você não precisar trabalhar. Mas doutor, o que eu estou fazendo agora? Estava descansando. Ou seja, é uma outra visão de mundo, é um outro paradigma. Sim. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que migrar para uma sociedade em que esse valor de riqueza acumulada que me satisfaz, que é o do pescador, eu já estou satisfeito, eu já tenho peixe para hoje, tá certo? Eu já estou pronto para... E ali ele tem uma relação homem-natureza, homem-sociedade. Não precisa você acumular para 10, 15, 20 gerações futuras. Uhum. Porque essa fúria de ir ao encontro de uma acumulação infinita e desesperada é que leva ao ataque à Amazônia, percebe? Leva a uma situação de crise ambiental. O que o ministro do Meio Ambiente nos disse ontem? Tá. Onde tem floresta, A pobreza. tem pobreza. Tem pobreza. O que ele está dizendo? Que se quer riqueza, desmata. Uhum. Não é essa percebe? Eu estou trazendo aqui um conteúdo de desafio, de vivência da humanidade nesse planeta que daqui a pouco nós botamos tudo a perder. Né? E portanto tem que ter não é um freio, tem que ter uma nova inteligência na relação.
É isso que eu acho que é a minha perspectiva de futuro, tá me perguntando? Sim, perfeito. A minha perspectiva de futuro. Gostei desse exemplo que tu falasse que é clichê, eu nunca tinha ouvido. Ah, nunca tinha ouvido? Nunca. Tá, eu vou te dar outro que eu uso também. Para terminar, então, não. Eu uso um que é o seguinte. Se vocês imaginem, pega agora aí qualquer escola, um professor de história que chama uma criança de 8 anos de idade. Professor de história. E ele vai explicar para essa criança o que era a escravidão. Mas bem explicadinho. Tá certo? Até tem um livro do Léo Huberman que chama-se A História da Riqueza do Homem. Tem uma passagem que ele mostra um jornal da Inglaterra, feito classificados que hoje a gente conhece aqui, que tem lá, vende-se um carro, aluga-se um automóvel, vende-se um terreno. Está escrito assim, vende-se mulher da idade, 32 anos, coisa assim, com filha de 11 e filho de 8, podendo ser vendidos separadamente. A ideia de que você é meu e eu vendo. Usava, né, para vender. Então vem um professor de história, chama uma criança de 8 anos e explica tintim por tintim o que foi a escravidão. O que foi você entrar na África. Tinha uma velhinha de 60 anos. Não, essa não me interessa, não vai ser produtiva. Só vai me dar trabalho na viagem. Vai ter um fortão lá, um negrão fortão de 16 anos, 17. Pum, arranca ele da tribo, da família, bota num navio negreiro, pum, parte para vender. Vem para o Brasil. Explica para ela o que é para uma criança de 8, 10 anos. O Marcondes, eu tenho absoluta certeza que essa criança não vai ter muita dificuldade para reconhecer que a escravidão foi um crime contra a humanidade. Certo? Eu nutro a esperança que talvez daqui a 100 anos, 50 anos, 200 anos, não sei quando, também um professor de história vai chamar uma criança de 8 anos e vai contar para ela como nós vivíamos no ano de 2021. Gente perambulando pela rua, comendo, tirando comida do lixo. População desempregada, desigualdade, Amazônia tocando fogo e governo quebrando tudo. Lá daqui a 200 anos, aquela criança também, Marcondes, ela vai concluir que os dias que nós vivemos hoje foi um crime contra a humanidade. Porque nós vamos sair dessa para uma melhor. Pode acreditar. E viva o pessoal. Bacana. Muito bem, meu caro amigo Marcondes. Esse foi o programa com a Afrânio Beaupré. Foi bastante interessante. Tive bastante aprendizado, assim como todo programa que a gente tem, né? Com certeza. Sempre uma experiência nova e é sempre bom ouvir diversos tipos de pessoas. Isso é construtivo demais pra gente e também pro nosso público aí. Queria agradecer ao senhor por essa oportunidade de estarmos com você aqui, frente a frente, trocando ideia, demais, conversando sobre política de uma forma tranquila, né? Que as pessoas também gostem de ouvir. Com exemplos. Isso com analogias. Interessante, isso é muito interessante. Também conhecer um pouco da sua história, que eu pesquisei bastante, algumas curiosidades eu não consegui achar em nenhum lugar. A gente vai ser fonte ainda para alguns canais de comunicação. Obrigado, Afrânio. Quero desejar muito sucesso na tua carreira política. Quiser fazer uma propaganda das tuas redes sociais aí pro pessoal que quiser acompanhar mais, né? Fica à vontade. Tá. Eu é que agradeço o Marcondes, o Lucas e o pessoal da técnica que está aqui, a oportunidade, né? Peço desculpas por não ter podido chegar antes, mas estou sempre à disposição de vocês. Foi excelente. E vou fazer aí um chamamento. Todo mundo que está nos ouvindo, que tiver de acordo com... Não precisa concordar comigo em tudo, mas que se aproxima dessa forma de trabalhar e de pensar, de fazer, que nos procure o partido. Não precisa ser de Florianópolis, pode ser
porque o podcast vai longe, Vai longe. né? Que procure o pessoal, procure também pelas redes sociais. Eu sou vereador em Florianópolis, estou no meu 3º mandato do PSOL. E nas redes sociais é fácil de me achar, é Afrânio Beaupré, tudo junto, e o Beaupré com 2P, e 50 é o número do partido. Então, é Afrânio Beaupré 50. Vocês me acham muito fácil. E lá nas redes sociais também tem o nosso WhatsApp, que é o 48DDD 991 60 0550, e pode entrar em contato conosco, tá certo? Um abraço a todos vocês, obrigado aí pela atenção e espero ter atendido à expectativa dos organizadores. Superou as Superou. expectativas. Fechou. Você fecha, vamos nessa, aquele chá. porque foguete não tem ré. Não tem ré. Então ficamos por aqui com mais um Livremente Podcast. Um abraço. Obrigado, pessoal.